pobre, temos que continuar aqui, né? Trabalhando. Então, a verdade é a seguinte, não querendo te frustrar, não tem muita sustentação além desses preços. Não existe essa demanda. Eu estou gastando meu inglês aqui, desde o início, para dizer que não tem chinês comendo, ou pelo menos não tem renda para isso. Tem a renda de papel pintado de governo que está cobrindo a recessão generalizada. Isso contemporiza as coisas. Mas também não nos leva muito além, a não ser que você me diga, e aí são outros especialistas, que nós temos uma imensa quebra esse ano, que sabemos que não existe, apenas alguns pequenos ajustes negativos. Então, a única coisa que pode nos embalar para frente são duas coisas. É o câmbio brasileiro, se nós estivermos pensando em reais, isso também pode, porque o câmbio a menos de 2,20, eu acho que estão otimistas demais com tudo que o Brasil vai ter que enfrentar de ajuste de novo de balanço de pagamentos daqui para frente. Numa condição excepcionalmente melhor, porque tem reserva, mas tem um senhor ajuste aí para ser feito em termos de vender mais a preço mais barato, generalizadamente no mundo. Nessa hora, graças a Deus, temos mais commodities que manufaturados para vender, que estão caindo muito mais. Mas isso eu acho que não é a longo prazo uma vantagem. Portanto, nós temos a vantagem do câmbio, para responder a tua pergunta, e eventualmente mais um bafejo nessa entre-safra chinesa. O resto você tem que ir a Xangai e perguntar por que os diabos compram tanta soja. Será que é para dar um tombo na gente daqui a 2 minutos? E dizer que a soja ficou, como é que foi em 2006? Ficou com não sei o que, com fungicida e porque não sei o que, e ela veio de 10 para 5? Eu não estou prognosticando nada. Eu só estou dizendo que não há ninguém confiável, fora o governador do estado do Mato Grosso, e mesmo assim como governador, não como comprador de soja. Ele tem que ser esperto, senão não era comprador. Então, não existe mais ninguém confiável. Eu acabei de dizer que o último confiável, que era o governo dos Estados Unidos, está moribundo do ponto de vista de credibilidade. Vai sair da crise? Acho que sim, mas só esse acho já é terrível. Nós acabamos de fazer uma análise do risco norte-americano. Só um cretino como eu podia encomendar um negócio desse em inglês. 70 páginas, dos quais isso aí é um extratozinho. Se eu estou tão animado de falar dos Estados Unidos, estou falando depois de avaliar, revirar de alto a baixo o doente, do ponto de vista político, etc. E tal. O quadro dispensa cuidados, como nunca antes, nem mesmo talvez na Grande Depressão norte-americana, porque aí há fatores que não existiam então e que hoje existem. Vou citar a demografia norte-americana. A demografia hoje é grisalha e nos anos 30 era uma demografia jovem, de imigrantes, não sei o quê. Então me deu um montão de imigrantes, mas não me deu um monte de gente querendo se aposentar, né, cara? Porque o cara já fica mais assim tranquilo, que nem muitos de nós, eu mesmo, né? Não, quanto tempo mais vai trabalhar? Então, grande discussão hoje nos Estados Unidos, já com artigos publicados, é quanto tempo mais a geração Baby Boom vai ter que trabalhar após a queda dessa bolha. Portanto, é um negócio que, do ponto de vista político e social, é duro, porque você tem que dizer para um país inteiro: amigos, aquilo que vocês imaginaram que vão fazer, aquele passeio no Caribe com a patroa, tu vai ralar, rapaz, entendeu? Acabou, já era, e vamos trabalhar todos muito juntos. Agora, a vantagem dos Estados Unidos: as pessoas ouvem e têm um drive de fazer e de dar respostas que é realmente extraordinário. Portanto, para concluir e completar, apenas mostrando que em reais, vocês observam uma coisa curiosa, commodities não agrícolas subiu muito mais, vocês observam, aqui está uma das partes da história de por que eu disse que o ajuste é parcial. Olhando em reais, o ajuste, mesmo de Vale do Rio Doce, de todos os preços minerais, ainda está deixando a desejar. Eu acho que o nível tinha que estar mais para cá do que para cá. E olhando os preços agrícolas e comparando com os anos efetivamente difíceis de 02, 03, aqui é muito traiçoeiro, porque aqui você tem praticamente 50 pontos de ajuste. Você observa que os nossos preços, de um modo geral, em termos reais, em reais,
estão mais para bons do que para ruins. Estão mais para ainda devolver do que para dar esse pinote que a gente, do lado comprado, gostaria de ver. Não? Olhando assim graficamente, sem, botando o coração à larga. Não? E, concluindo, isso aí foi mandado pelo Fábio Silveira, em homenagem a vocês, aqui o quadro mais atualizado da produção e receita. Eu estou botando só em highlight aqui milho e soja, para dizer e concluir que, em termos de reais bilhões, estamos repetindo um valor muito bom de quase 40 bi de receita soja em reais no ano passado, o que nos habilita para fazer esse planejamento com calma que eu mencionei, que é muito melhor do que o ano em que fizemos aí o grito do Ipiranga, para vocês terem uma ideia, que com não muita diferença de reais, de inflação, a gente faturou apenas 20 bilhões e daí a crise generalizada. Para vocês terem uma ideia, nós estamos praticamente com o dobro da receita. Então a gente tem que botar realmente as barbas de molho e fazer aquele planejamento de como enfrentar a questão do endividamento. Como um todo, o agro brasileiro está com um ligeiro recuo, mas que, como vocês veem, é um recuo que ajuda, não é recuo nenhum. O agro brasileiro está sustentando a ausência da crise da qual se beneficia o presidente Lula e toda a turma de Brasília. Mais uma vez, isso tem que ser dito, o agro brasileiro está dando a resposta inesperada em termos de renda e produtividade. E aí vem um parabéns para você, para o Zé Guilherme, que teve a coragem de, em boa hora, enfiar uma ação judicial, com um pouquinho de ajuda nossa, em que em dado momento a gente dizia, é preferível que você não mate essa galinha dos ovos de ouro, que você adie o pagamento de quem não tem capacidade de pagar, mas deixe esse sujeito vivo e com os equipamentos para que ele dê respostas. O Brasil, se tivesse quebrado a agricultura e bancado, porque como eu disse, esse cara diz a mesma coisa, na mesma palestra, diz deixa quebrar e deixa não quebrar. Exatamente isso, depende, varia. Há casos e casos. Quando você acha que o setor está ilíquido, mas de alguma forma é solvente, principalmente ele tem capacidade competitiva dinâmica, é até preferível deixar o sujeito em pé. Quando você tem um sistema que não tem capacidade competitiva, ou que no caso norte-americano de bancos, para ficar bem explicado, eles foram tão longe que só mesmo uma depuração do capital pode resolver o problema, que envolveria eventualmente a tal nacionalização, estatização, que os americanos relutam em fazer. É óbvio que aí, para não fazer isso, também dá, é outro caminho, mas custa muito mais caro. E, portanto, com isso, a gente encerra esse circuito de apresentações sobre o agro, e eu vejo que vocês continuam vivos, continuam atentos. Só posso desejar o seguinte, que a gente aprenda a lição desse passado recente, é o recado que eu dou, e atue nos 3 Cs que hoje de manhã comentávamos: o C da cautela, o C da capitalização, não querendo quebrar as revendedoras de utilitários e SUVs. Vamos pensar 2 vezes antes de dar aquele presente para a filhinha, para o filhinho, para o enteado, etc. e tal. Não é hora de brincadeiras, para ninguém, independentemente porque nós estamos diante de uma crise de caráter excepcional. E o terceiro C, caldo de galinha, que é muito bom para situações como essa. Muito obrigado, boa sorte no circuito AproSoja.